segredos ocultos que fazem o marido ter medo de te perder. Eu vou te revelar quais são esses segredos para você aplicar no seu casamento ainda hoje. A gente só tem medo de perder aquilo que é muito valioso para nós. Se eu perco uma nota de R$100, eu vou me esforçar para procurar esse dinheiro, para procurar essa nota. Agora, se talvez eu perca uma nota de R$2, talvez eu não vá atrás dessa nota, talvez eu não me dê o trabalho de procurar esse dinheiro. Porque na minha percepção, a nota de R$100 tem mais valor do que a nota de R$2. O que eu quero dizer é que, se o seu marido não enxerga valor em você, ele não terá medo de te perder. E você tem valor. Você concorda comigo? A boa notícia é que você tem muito valor. Você tem valor. Mas o que é que será que tem valor para o homem? O que será que tem valor para o seu marido? O que será que uma mulher precisa ter para que o seu marido ache ela muito importante, muito interessante e até mesmo tenha medo de te perder? Esse é o ponto-chave, a gente entender que eu tenho muito valor, mas existe algo que o meu marido deseja muito e que se eu descobrir o que é isso, que ele deseja muito, que ele admira, que ele valoriza muito, e eu conseguir ir por aquele caminho, ele vai conseguir enxergar mais valor em mim. Se vocês colocarem em prática isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, né, esses segredos, vocês vão conseguir aumentar a percepção de valor de vocês mediante esse homem, fazendo com que ele tenha, sim, esse medo de te perder. Primeiro segredo: suprir a necessidade de amor que o marido tem. Quando eu falo de necessidade de amor, eu falo sobre um amor prático. Todo ser humano tem a necessidade de amor. Inclusive, saiu até um estudo de um psiquiatra cientista. Ele fez 2 tomografias de 2 crianças de 3 anos. As 2 crianças tinham a mesma idade. E aí ele foi analisar essas 2 tomografias. Uma criança nasceu num lar com indiferença, com negligência, e a outra criança nasceu num lar de amor. E na tomografia, naquela tomografia, nas imagens, já se viam claramente as diferenças nos cérebros de um e de outro. Um cérebro era maior, o outro era menor. Um cérebro tinha mais manchas, umas estruturas escuras, e o outro era mais claro. E aí, várias outras coisas, né? Ele foi explicando que, além do que a gente vê, essa criança que cresceu sendo negligenciada, que não recebeu o amor que ela precisava, ela vai ter sérios problemas no aprendizado, na linguagem, né? E com os nossos maridos não é diferente. O nosso amor, ele não pode ser só falado, ele precisa ser demonstrado. E aí, o amor prático, ele vem especialmente para isso, para conseguir fazer com que a gente tenha práticas mesmo de amor, estratégicas, que também não são qualquer coisas, né? Que faz com que esse marido, ele consiga aumentar a percepção de valor da relação de vocês, do casamento de vocês. E aí sim, ter medo de perder você. E aí sim, não ter olhos para outra mulher. E aí sim, fazer questão de sentar e te escutar. Fazer aquilo que você pede, né? Às vezes a gente fica tanto tempo pedindo uma mesma coisa pro marido, entra num ouvido e sai pelo outro. O primeiro segredo é ter esse amor prático, um amor praticado, né? O nosso amor pautado nas nossas ações, naquilo que a gente faz e não somente naquilo que a gente fala. O segundo segredo que eu trouxe aqui pra nós é a apreciação feminina. Se tem uma coisa que os homens, eles buscam, é a aprovação das mulheres, para que ele se sinta mais homem. Mas também ele busca a felicidade e o bem-estar dessa mulher. O bem-estar da família é o motor do homem. A apreciação feminina, ela vem com esse combustível que o homem precisa para que a vida dele tenha mais sentido. Essa apreciação feminina, ela é o quê? A admiração que você tem pelo seu marido, ou que você pode buscar ter pelo seu marido, verbalizado. E se hoje você, esposa, está numa fase do seu casamento, né? Ali no meio do olho do furacão, no meio da briga, e tá pensando assim: Bia, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu tô aqui na crise com meu marido e você tá me dizendo pra eu apreciar o meu marido em voz alta. Eu vou chegar lá, fica tranquila. Eu vou dizer como você faz isso na prática, mesmo que hoje você ache que o seu marido não tem nada de admirável. Esses 2 segredos, né, que é a apreciação feminina e o amor prático, ele te ajuda a fazer o seu marido te priorizar, parar de priorizar outras pessoas que não deveriam estar sendo priorizados, amigos, parentes, né, às vezes a própria mãe que tá ali sendo muito priorizada, isso tá atrapalhando a relação de vocês, ou até mesmo outras coisas, muito o celular, o futebol, o trabalho, ou qualquer outra coisa que possa estar ali ganhando de você hoje.
hoje. Consequentemente, você não precisa mais ficar pedindo o mínimo. O que é pedir o mínimo? É pedir atenção, é pedir carinho, é pedir que ele te ouça, que ele faça aquilo que você pede. Você, esposa, passa a se sentir mais amada, mais importante, mais cuidada, mais valorizada. Fala pra mim, o que é mais gostoso do que um homem que te prioriza? O que é mais gostoso do que o marido falar assim, amor, não importa fulano, não importa futebol, não importa celular, não importa trabalho, Instagram, não importa, você é a minha prioridade, você é a mulher da minha vida. Imagina agora, imagina mesmo, o seu marido falando isso pra você. O que você sente só de imaginar? Como seria, o que você sentiria, o que você falaria pra ele? Como é gostoso você se sentir importante, você não se sentir de lado porque você não é ouvida, porque ele não se importa com o que você sente, com o que você precisa. Quando você precisar conversar sobre algum problema com o seu marido, quando você precisar resolver algum conflito com o seu marido, a diferença de você usar esses segredos ao seu favor é que ele vai passar a querer. Olha só a diferença. Ele vai passar a querer te ajudar, te escutar e fazer aquilo que você pede. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra você que vai te ajudar a entender como que você vai fazer isso. A pergunta que eu quero te deixar aqui pra você refletir é a seguinte: o que, se você fizesse hoje, faria o dia do seu marido mais feliz? Eu sei que nesse momento você está passando pela crise, você não quer saber muito de fazer pelo seu marido, você quer ter de volta. Talvez você já tenha feito até muito, mas o nosso ponto de partida para que o nosso casamento seja reconstruído, para que a gente consiga ter uma comunicação assertiva e passar a ser ouvida, principalmente passar a ser a mulher que o marido vai dar mais valor e vai ter, de fato, o medo de perder, o ponto de partida é a gente olhar pra fora. É a gente olhar para aquilo que o marido precisa. E eu sei que isso é muito contraditório, mas quando a gente supre essa necessidade que o marido tem, ele vai devolver. Porque existe algo na nossa cabeça, né? Existe algo que nós humanos aprendemos, e isso é científico, que se chama o gatilho mental da reciprocidade. O que é isso? Quando eu faço algo de bom pra você, você vai ter a necessidade, um incômodozinho de retribuir. Por exemplo, quando alguém te faz um favor, ou quando alguém te dá um presente, né? Às vezes a gente fica assim, tendo que retribuir. Eu tenho o desejo de agradecer, pelo menos, e de retribuir como se a gente fosse, de fato, obrigadas a retribuir, né? Esse gatilho, ele existe no nosso casamento, porque ele existe na mente de todo ser humano. Quando a gente supre essa necessidade de amor que o marido tem, esse gatilho é acionado na mente do nosso marido, fazendo com que ele tenha quase que a obrigação de devolver, de retribuir aquele amor que a gente fez. A apreciação, a gente precisa entender, né, que o marido ele precisa se sentir suficiente. O amor de uma mulher e o amor de um homem é diferente, tanto no amor que nós precisamos, quanto no amor que nós damos a outra pessoa, ao nosso parceiro. Nós mulheres temos uma necessidade de amor, de mais cuidado, de mais atenção, de mais preocupação. A gente gosta de saber que o homem se importa, que o homem cuida de nós, que o homem nos ouve. O homem, ele não tem tanta essa necessidade. Ele tem mais uma necessidade, claro, de cuidado, de amor, mas ao invés de ser ouvido, de querer ser ouvido e compreendido, ele tem uma necessidade maior, que é de se sentir aceito e, mais do que aceito, suficiente. Ele precisa sentir que ele é suficiente para você, que é a mulher dele, para a sua família como um todo, para os filhos de vocês. Quando você, esposa, verbaliza isso, você fala isso para ele, que ele é suficiente, o seu marido tem aquilo que ele precisa enquanto homem, enquanto natureza, sabe? Enquanto natureza masculina. Da mesma forma que nós mulheres precisamos ser ouvidas, ser compreendidas, o marido tem essa necessidade de se sentir suficiente. Procure deixar claro o que você admira no seu marido. Se hoje você está impossível de admirar o seu marido, se tá muito difícil de você falar isso pra ele, de você achar alguma coisa pra admirar nele, você vai procurar no seu marido o que é que você admira nele, ou o que você já admirou um dia. Uma coisa, não é possível que você odeie o seu marido da cabeça aos pés. Senão, acredito que você não estaria com ele. Existe algo que ainda te prende nesse relacionamento. Existe algo que ainda
toca ao seu coração, queima no seu coração e faz com que você lute, com que você permaneça. Existe algo que faz com que você esteja aqui hoje, me ouvindo, me assistindo. O que que é isso? Por que você continua? Por que você ainda está aí de frente para o seu marido tentando reconstruir esse casamento? Por que você quer aprender a se comunicar melhor com ele? Bom, se você gostou dessas estratégias, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Esses segredos, essas estratégias, elas estão dentro do meu programa de comunicação para mulheres casadas, que é o Método Elo. Lá dentro, eu falo tintim por tintim como você deve fazer na prática com o seu casamento. O que falar, como fazer essa apreciação ser mais efetiva, de forma específica, cada palavra que você deve falar. Se você se interessou, se você quer aprofundar nesse conhecimento, aqui embaixo desse vídeo e fixado nos comentários, eu vou deixar um link que é a lista de espera para você entrar, porque eu só abro turmas, abro vagas algumas vezes ao ano e não é sempre. Mas você entrando nesse grupo de espera, você vai ser notificado assim que eu abrir uma nova turma em primeira mão. Que você possa amar o seu marido incondicionalmente, para que esse amor se torne o alicerce mais forte que existe na sua família e no seu casamento. Um beijo e até o próximo.